Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de volta aí para assistir a Prosa com o Bertaglia, a prosa que está atingindo aí um número significativo de pessoas e essa é a nossa intenção, ou seja, é disseminar e compartilhar o conhecimento de pessoas que vivenciam os temas que nós temos conversado, proseado aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre liderança e desempenho nos negócios. Olha que tema bárbaro para a gente prosear aqui. A liderança é um fator importante na gestão das empresas durante etapas de mudança e principalmente nas soluções dos problemas, independentemente de sua envergadura, de seu tamanho. Apenas um líder é capaz de criar um ambiente em que seus colegas de trabalho sejam incentivados a serem novos líderes e cooperar e se desenvolver, contribuindo assim para o desenvolvimento das empresas. A liderança, obviamente, contribui para o desempenho dos negócios. Resultados de pesquisas indicam que os estilos de liderança têm uma baita de uma influência em relação àquilo que as pessoas precisam fazer e, mais ainda, no desempenho dos negócios. Logicamente, os estilos eles vão estar muito conectados com a cultura da pessoa e também da empresa, e inclusive o momento que a organização vive. A liderança autoritária, por exemplo, tem em geral um efeito negativo no desempenho dos negócios, enquanto o estilo de liderança democrática tem, de certa forma, um efeito positivo. No frigir dos ovos, para o bem ou para o mal, a realidade é que a gestão organizacional deve se alavancar pela capacidade de liderar com orientação a resultados. E para isso, para refletir sobre esse assunto, eu vou prosear aqui com uma pessoa que tem uma baita de uma experiência em liderança, é um amigo meu, é o Roberto Trinconi. Oi, Trinconi, que bárbaro, que maravilha, é um orgulho enorme tê-lo aqui na Prosa com o Bertaglia para a gente desvendar aí, né? Chafurdar um pouco, eu gosto dessa expressão também, né? Chafurdar um pouco esse tema que é o tema da liderança, é um tema extremamente importante nos dias de hoje. Bem-vindo, meu amigo Trinconi. Obrigado, Paulo. Grande oportunidade, muito agradecido por essa condição que você está estendendo para algumas pessoas. Eu me sinto lisonjeado de estar entre elas. Realmente muito obrigado. Eu acho que esse tema é de extrema importância e tenho certeza de que não as minhas palavras, mas a tua condução vai nos dizer muito mais em termos de conteúdo, visão e perspectiva. Legal, Trinconi. Vamos começar já vamos partir aqui, né? Claro. Sair com velocidade a todo vapor, falando aí, qual que é a sua visão sobre liderança, Trinconi? Olha, eu tenho uma visão muito simplista. Eu sou uma pessoa prática. Eu vim de operação, trabalhei em bancada, em fábrica, desde os 13 anos de idade. E tive uma carreira bastante interessante. Cresci, consegui estabelecer níveis de liderança importantes na minha formação. Isso vai deixando a gente aprender um pouquinho com a vida. E, de fato, se a gente pensar um pouquinho menos assim pretensiosamente, a liderança faz parte da vida, né? Se você olhar em todos os aspectos, o líder é aquele que converge, que junta, que consegue carismaticamente ser aceito sem fazer esforço nenhum, né? São palavras, proximidade, intenções. Porque é muito interessante, eu ouso dizer algumas coisas aqui, amigo, que hoje eu vejo... Bom, em primeiro lugar, a palavra mediocridade, muitas vezes, ela pode ser ofensiva, mas mediocridade é uma linha mediana, né? Infelizmente, nem para lá, nem para cá, é o médio ali. E o que eu tenho visto em vários aspectos, graças a Deus, eu tenho uma penetração em vários segmentos diferentes de atuação no mercado, dos mais variados, de chão de fábrica, tecnologia de alta tecnologia.
e nós vemos aí uma certa mediocridade na perspectiva de liderança. Por quê? Em primeiro lugar, porque muita gente não absorve o sentido de liderança na vida, e quando vai numa empresa, aquilo é meio plástico. Você se estabelece como um líder e cria uma plasticidade muito difícil, inclusive de aceitação por aqueles que são liderados. E quando a gente fala em líder, nós não olhamos só para baixo, né? Nós olhamos os parceiros, os pares, e olhamos para cima, né? Porque o grande líder é aquele que mata no peito as dificuldades lá de cima e deixa tudo tranquilo para aqueles que estão junto, porque somos todos que estamos e estaremos construindo resultados para a empresa, porque no fim das contas, a empresa é que vale. Nós somos temporais. Num dado momento você está numa posição, num outro momento você nem está mais e ninguém lembra de você, né? Agora... Não, é bacana isso que você está falando, o Trincone, até porque me remete um pouco a alguns temas que a gente tem tratado, né? Eu trabalhei bastante em empresas de grande porte, né? E você também, e quando nós debatemos esse aspecto da liderança, existem alguns elementos que são fundamentais, né? Quando nós tratamos de criatividade, feedback, comunicação, capacidade e habilidade de montar equipes, estabelecer essa conexão, né? E até eu estive recentemente falando com um amigo meu, que é o Luiz Felipe Cortoni, e aí você pontuou muito bem essa capacidade de liderança e até falando da mediocridade, né? Ou seja, ficar no médio, né? E o Luiz Felipe, ele comentou o seguinte: Paulo, o exercício da liderança leva pessoas a terem problemas de saúde mental, né? É a síndrome do burnout, né? Então, o papel do líder não é só aquele, né, o Trincone, que conduz a resultado, né? Mas é aquele também que mantém uma equipe saudável para buscar esse resultado, certo? Fundamentalmente. Eu acredito, inclusive, que o aspecto de resultado, no âmbito mais geral que a gente possa endereçar, ele é apenas uma consequência de uma liderança sólida, de uma liderança participativa, que você tenha o papel de convergir conhecimento, ações, intenções, proatividade do pessoal. Hoje é interessantíssimo, você vê muitas empresas procurando pessoas para quaisquer que sejam os cargos gerenciais ou de liderança, e falam assim, estilo agressivo. As pessoas confundem a agressividade com o arrojo, né? Você pode dizer, eu sou um cara arrojado, estrategicamente, coisa e tal. A agressividade, hoje a mediocridade, uma das linhas de sustentação da mediocridade hoje se chama poder ditatorial. O cara senta atrás de uma escrivaninha, com Excel, ou seja lá o que for, e começa a dar chicotada. Isso daí, evidentemente, ele cria uma visão para cima bastante interessante, porque está buscando resultado, né? Só que começa a corroer toda a base de sustentação do negócio e da equipe, né? E a equipe não é a equipe que se reporta a você. Eu acho que um dos papéis fundamentais da liderança não é apenas olhar o grupinho de pessoas ou o grupão de pessoas que você tem literalmente embaixo de você. É a coletividade da empresa. Um líder, ele é respeitado pelas demais áreas, pelos demais líderes. Ele é um ponto de convergência, de ação, de conhecimento, estrategicamente falando. Eu acho que estratégia, para mim, liderança e estratégia são dois pontos que pautaram a minha vida sempre, principalmente nesse momento, né? Que estratégia vai sobreviver se você não fala? Olha um time de futebol, quem é o líder? É quem impõe? Se você colocar impor os jogadores, qualquer que seja o esporte, o pessoal não age, começa a arrastar o pé e coisas do tipo, né? E o líder dentro do campo, da quadra, da piscina, ou seja lá do evento, é aquele que a turma olha para ele sem que ele diga uma única palavra, né? E hoje em dia, outro aspecto fundamental aos negócios, que a gente fala assim, resultado, nós esquecemos de que quem garante o resultado é o cliente. Um líder que não se relaciona com o cliente, não é reconhecido, não tem proximidade, não é chamado
por um cliente, que resultado que ele pode dar, né? Ou ele ou as suas equipes. Então, eu chamo isso de atuação ou gestão participativa, né? Você vai junto com o seu pessoal, se for um cliente final, se for um cliente interno, se for parte do seu ecossistema, qualquer que seja ele, se você não tiver envolvido, inserido no contexto do reconhecimento das bases dessa liderança e das visões de cada um dos componentes desse grande círculo, que é o círculo dos negócios, você acaba sofrendo. E, de fato, quem sofre não é você, é a empresa, né? A empresa que garante emprego, garante resultados, que dá retorno aos acionistas, uma série de coisas. Você só é reconhecido pelo que você é. E quando a gente fala sobre liderança, como você muito bem colocou logo na abertura, nós não podemos ter uma máscara para ser um líder aqui e ter outra máscara para atuar em qualquer outro papel, quer seja dentro da organização ou fora da organização. Você só é reconhecido quando a sua imagem é única. E se você pegar alguém que certamente você que é um baita de uma boa praça, além de tudo, se você pegar um camarada aí que trabalhou vários anos atrás, ele não reconhece apenas o Paulo como amigo, ele reconhece o conhecimento, o que o Paulo tenha construído, o que ele ajudou a construir. E você só encontra isso daí quando você tem... a palavra carisma é duro, mas o carisma é um princípio, né? Não é um fim, é um princípio que sustenta a liderança, né? A gente tem que pensar muito sobre isso. Não, bacana, legal. Você sabe que recentemente nós fizemos aqui uma prosa com o Luciano Corsini, né? O Luciano é um grande amigo, fantástico, carismático, assim como você, gente do bem, né? Aliás, é uma prerrogativa vir aqui prosear comigo pessoas do bem, né? Então, obrigado. E uma das coisas ao longo da vida, o Trincone, que eu tenho percebido de todas as lideranças, aliás, eu fui muito feliz em ter líderes, né? Exceto alguns com algumas divergências e tal, mas eu faço muita mentoria para as lideranças. E uma das coisas que eu coloco claramente para aquelas pessoas que querem ser líder é cuidado para não ser tóxico, né? Ou seja, o meio ambiente depende de você. Você não é só o líder que busca resultados organizacionais, que é o título da nossa palestra aqui, liderança e o desempenho da organização, né? Mas o líder, ele também tem uma função social. E essa função social é o quanto eu boto de pressão, o quanto eu estresso as pessoas que trabalham comigo, né? Para buscar os resultados e depois causar um dano, né? Ou um transtorno para essas pessoas de alguma maneira. Mas como é que eu conduzo, como é que eu identifico quais são as características dessas pessoas, porque as pessoas são diferentes, e hoje nós temos falado muito de diversidade, mas é a habilidade, né, Trincone, de levar essas pessoas sem causar estresse ao resultado da empresa, porque não é uma ONG. Nós não estamos falando aqui uma empresa precisa de lucro, né? É verdade. E o líder tem que trabalhar nessa direção. Agora, o líder que traz admiração, e aí que a gente fala do carismático, né? Apesar que tem líder ruim também, que tem ele é tóxico, né? E aí nós temos, ao largo da história, a gente tem alguns, né, Trincone? Tem Benito Mussolini, tem o próprio Hitler, eles eram líderes, né? E cá entre nós, também eram carismáticos, né? Ou seja, as pessoas os seguiam, né? Então, o grande ponto aqui realmente o líder que tem os valores, né, que levam a isso. E aí, Tricone, como é que você enxerga nos dias de hoje, pela experiência e a vivência nas empresas, do ponto de vista das perspectivas organizacionais, essa evolução da liderança? Como é que você tem enxergado isso? Bom, se você me permite, eu faço 2 comentários rápidos. A enorme parte da minha vida foi dedicada a corporações globais. E eu tive, de uma forma necessária,
que participar de organizações globais, inclusive vivendo fora, me reportando a países, culturas, simultaneamente culturas totalmente diferentes, né? Americanas e europeias, asiáticas e coisa do tipo. E quando nós vemos o país no cenário do negócio, de negócios, salvo algumas exceções, a participação não é tamanha quanto as suas operações internacionais. E isso acaba gerando uma certa irrelevância em alguns momentos. É triste dizer isso, mas é uma realidade. E quando nós falávamos há pouco que o papel fundamental da liderança não é apenas para o seu grupinho, mas é para cima e para os seus pares, um grande aspecto a ser considerado é a capacidade de liderança de poder gerir, como você falou sobre o líder tóxico, né? Ou a liderança tóxica, gerir todo esse negócio, entender e fazer um meio de campo que possa ser um filtro para o pessoal. Porque, de fato, quando você se expõe a esse nível para cima, por exemplo, internacional, global, ou aqui uma empresa brasileira com sócios ou um dono ou qualquer coisa do tipo que tem um poder, né, de voto, de liderança maior, imposto pela condição, se você não souber fazer esse meio, né, de campo, você está gerando princípios como um tsunami tóxicos sobre todas as pessoas. Aí não gera aceitação, porque a palavra aceitação é fundamental. Um líder tem que ser aceito, né? Ele não se declara, não se impõe, não se nomeia por decreto, não, ele é aceito, né? E o outro comentário a fazer é que, neste mais recente, eu tenho assessorado várias empresas em vários tipos de negócios, trazendo negócio para cá, etc, 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 no cômputo da estratégia e mercado. E uma das visões, uma empresa me chamou, muito boa, excelente a empresa, etc. Um dos líderes maiores lá, inclusive estrangeiro, ele me chamou e falou assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu tinha uma relação anterior com pessoas que me levaram a essa relação com ele agora mais recente. Aí não é muito difícil, você começa a fazer uma série de perguntas para cima, para baixo e para o lado, e você percebe que o ar tóxico não precisa ser necessariamente do mal, como você falou, ou pode ser até do mal, mas ser carismático. É interessante isso, né? Mas o caso não era do mal, mas a forma, a condição e a cultura do sujeito, infelizmente, impunha dores grandes àquele que fazia o meio de campo, e o meio de campo não agia, simplesmente replicava. Então, a equipe não gera resultado dessa forma. Equipe, eu digo, a empresa. Não estou falando só de vendas, estou falando operação, estou falando qualidade, estou falando processo, estou falando finanças, estou falando o cômputo geral do negócio. E é duro você chegar para um sujeito e falar assim: olha, você precisa mudar um pouquinho a forma, o approach para isso aí. Mas é o grande papel da liderança nesse caso. Maravilha. Trincone, isso aqui passa muito rápido. A prosa voa, né? E nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa jornada aqui da prosa com Bertaglia. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café, uma água e vamos para a segunda parte da prosa? Pode ser, Trincone? Perfeito. Olha aí, pessoal, que fantástico, que bacana que está sendo essa conversa aqui, essa prosa com Bertaglia, com o Roberto Trincone. Muito bacana, o Trincone. Trincone, vamos olhar pela perspectiva agora do desempenho. Logicamente, nós falamos um pouco sobre as características do líder, dos problemas, o carismático, o tóxico, né? Algumas comparações, a mediocridade, que você salientou bem, e eu concordo com ela, né? Mas qual seria, o Trincone, pela sua perspectiva, as preocupações do ponto de vista de trazer resultados para a organização? Ou seja, qual é o desempenho e a orientação que o líder deve ter para poder trazer esses resultados? Eu acho que isso é um ponto de contribuição que você pode trazer aqui para a prosa também. Obrigado. Sem sombra de dúvida. Eu acredito que faz parte da liderança do líder real, né?
aquele líder mais sólido, mais estratégico, não é só liderar, né? Ele precisa ter conhecimentos, né? O líder que só entende de finanças é melhor ele ser CFO, né? O líder que entende de operações, tocar uma operação, efetivamente uma operação, qualquer que seja o nível, né? E por aí vai. Eu acredito que a especialização, por vezes, ela é magnífica, importante, aliás, crucial à empresa, porém, os papéis de liderança precisam ser vistos de uma forma um pouquinho mais ampla, né? E essa amplitude que eu acredito que seja o ponto fundamental nos resultados. Não apenas a estratégia do negócio, não apenas a capacidade de liderar. Muitas empresas hoje buscam ases, né? Quer ter ases em todas as posições, o que conceitualmente até faz um baita de um sentido. Mas a construção de uma equipe, o conhecimento que gera a construção de uma equipe, ele não conta só com pessoas que querem ser protagonistas, né? Então, você precisa construir pessoas que tenham o protagonismo nos negócios, ou que seja a função que ele ocupa, alguns que sejam sólidos e tragam a segurança para a operação, para vendas, ou seja lá a área que ele esteja, e alguns que não precisam ser ases, porém são reconhecidos pela dedicação, lealdade, convergência, sustentação ao negócio. Quando nós falamos de negócio, se você pegar qualquer empresa, volto àquilo que comentávamos, dependemos exclusivamente, fundamentalmente dos nossos clientes. Se você não tiver um líder que participa ativamente, fazendo aquilo que você comentou há pouco sobre um mentoring, né? Isso é no dia a dia. Lógico, um cara como você, só com a sua capacidade, um conhecimento emérito, para uma empresa focada, coisa e tal, mas o líder do dia a dia, ele precisa, não nessa escala, mas numa escala contínua, exercer o controle, a gestão desse mindset de negócios, de participação, de convergência. E quando nós temos uma estratégia bem definida da empresa, nós temos aspectos importantes de participação entre os pares, todos os processos que compõem a empresa, todas as áreas. A área de negócios, nesse caso, vamos dizer, voltando aí à sua questão, ela tem que ser a conclusão de todas essas competências e chegue aos olhos do cliente. E a capacidade e a força com que isso chega lá é uma obrigação da liderança, né? Não adianta você falar, o nosso número é 10 e corre aí, senão eu vou cortar cabeças. Isso aí nunca funcionou, né? Funciona num tempo restrito, mas as pessoas mudam, né? Eles têm autonomia, né? E eu acredito fundamentalmente na liderança, qualquer que seja ela, em qualquer que seja a ação, por exemplo. Quando você vai e você gera um exemplo construtivo, não tem aquele que não vai aderir ao seu mindset, às suas palavras. E quando você, principalmente naqueles gaps importantes que qualquer um vive na sua carreira profissional, e de insegurança, de fragilidade, quando esse líder está junto, ele potencializa a capacidade dessas pessoas. E nós somos, apesar de uma empresa, apesar de um nome, de um título, nós somos pessoas. E a gestão precisa entender isso, e apenas a atividade, a perspectiva conjunta é que gera resultado, né? Evidente, um líder precisa conhecer as perspectivas de finanças, de gestão, de controle, uma série de coisas, mas ele tem que exercer isso de uma forma construtiva, aqueles que fazem parte das equipes e dos seus pares, inclusive, e para cima, fundamentalmente, né? Porque normalmente se define algo e tem que correr atrás, né? Eu acho que é uma situação bastante crítica essa. Bacana, muito legal aí a sua exposição, eu concordo. E você tocou num tema aí, o Trincone, que eu gosto muito, que é a liderança pelo exemplo, né? Uma das características
que eu acredito que faz a diferença dentro da organização quando você traz os valores para aquela organização. E eu concordo contigo também, porque muitas vezes o líder ele precisa ter uma visão holística da organização. Existe uma corrente muito forte no mercado que fala que o líder tem que ter muito mais soft skills, ou seja, atitude, postura, comunicação, feedback, criatividade, habilidade em mexer com pessoas, mas eu, cá entre nós, eu discordo um pouco dessa corrente, eu fico contigo, né? Eu acredito que o hard skill, que é um pouco do conhecimento, a competência técnica, ela deve existir, porque muitas vezes o líder chega numa posição e acaba, e é normal isso, acaba se debruçando e confiando demais na equipe que você tem, e certos conhecimentos você precisa preservar, né? Então, mesmo esse que você mencionou aí, que é operação, finanças, né? O cross, atravessar toda a organização, ou seja, eu retorno aqui e enfatizo a visão holística. Então, conhecimento sobre rentabilidade, retorno no investimento, olhar do ponto de vista de cliente, que você frisou várias vezes, e pela perspectiva da medição de participação de mercado, olhar o mercado, lucratividade, são alguns elementos muito simples, né? E aí, com o aumento do conceito da experiência do cliente, que ele obrigatoriamente vai trazer os louros para dentro da organização, você tem que apontar para ele. Correto? Essa é a perspectiva, né, Trincone? Corretíssimo. E você tocou em pontos que são fundamentais, Paulo. O conhecimento é o melhor, é o maior, incomparavelmente, é o maior valor que você carrega na sua vida. E os conhecimentos, nós podemos olhar como técnicos, como de gestão, como de liderança, vários aspectos que são... Eu acredito muito em amplitude. Quando eu jogo num ponto só, a gente, às vezes, num papel de liderança, pode ser falho em outros. E falhar na liderança, você dá mau exemplo, né? Eu tenho... o pouco que eu consegui na minha vida, eu tive grandes líderes, inclusive nem sempre tão amigos, nem sempre tão suaves, como você falou, assim, fatores, né, esses soft skills aí que, às vezes, eu temo muito quando a gente vê algumas palavras que são, assim, mercadológicas, né? Desculpe o termo, né? Mas elas são muito mais sonoras do que efetivas para a gente, né? E o que eu aprendi foi com valores dos exemplos que consegui enxergar nos meus líderes, nos grandes líderes, até os mais difíceis, né? Porque integridade não é passar a mão na cabeça, né? Verdade. A gente precisa entender essas coisas, né? Lealdade, ela é firme, ela tem que ter pulso, tem que ser sólida, né? Porque fala de realidades, né? Então, são fatores que eu acredito piamente, são importantíssimos. Mas eu acho que a liderança é um conjunto desses valores, né? E esse conjunto, hoje em dia, fica cada dia mais difícil, cada situação mais difícil, perdão, porque se espera muitas coisas que são diametralmente opostas muitas vezes, né? Se espera algo de uma pessoa e se pede outra, né? Ou se promove um cargo de liderança uma pessoa que talvez não tenha toda essa capacidade, e apesar de ser uma boa pessoa, ser reconhecida uma série de coisas, o exemplo que ela pode gerar não seja o melhor para todos que estão seguindo, né, em todos os níveis da empresa. É verdade, é verdade. E só para complementar, resultado, eu repito, é uma consequência efetiva do exemplo que a empresa dá, na visão que ela estabelece, da forma, os recursos, as condições que ela entrega às pessoas, e se faz perceber dessa forma, porque quando você vê distâncias muito grandes, fica difícil de enxergar, né? E o líder tem que ter essa capacidade de aglutinação em todos os aspectos. E ainda por cima gerar um exemplo sólido, construtivo, edificante. E, portanto, meu amigo, não é fácil ser líder, né? Não é fácil botar um cargo qualquer que seja bonito, um título bonito e achar que é líder.
falar algumas palavras né, palavras de mercado, palavras conceituais, né, um repertório, né, uma retórica. É uma Não, você receita precisa pronta, ter né? atividade, né, no dia a dia com as pessoas. Quando você encontra um amigo Paulo e você vai almoçar com ele, tomar um café com ele, não aqui neste âmbito, mas num âmbito mais reservado, você vai falar de valores, Deus. Você não vai falar sobre blá, 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 né? Eu acho que esse é um caminho muito interessante para se perseguir em liderança. E eu sugeriria a grande parte das empresas observar. Hoje estamos num momento difícil, mas talvez um momento que, né, a dificuldade move muitos avanços, né? Normalmente é assim, né? Talvez seja a hora de se enxergar um pouquinho mais esse aspecto em todos os níveis, né? Porque a mediocridade ela se estabelece a partir do momento que não existem forças contrastantes. Isso gera uma certa letargia. Essa letargia é fatal à mediocridade. É verdade, é verdade. Não, só complementando o que você falou, quer dizer, a necessidade é a mãe das invenções, né? Então, ela acaba gerando uma criatividade aí, e esperanças existem, né, o Trincone? Esperanças existem, e é muito bacana a gente enxergar líderes. Existem empresas no mercado, né, que tem, eu vou evitar nomes aqui, mas claro, são aquelas empresas que constroem a imagem e a reputação, né, baseada, inclusive, na característica do líder maior. E esse líder acaba transferindo, né, permeando a forma dele agir por dentro da organização. Eu tenho tido aqui pessoas que vêm conversar, que vêm prosear comigo, que trabalham com essa característica, e é muito bacana. Eu me sinto realmente realizado e muito feliz por ter amigos como essas pessoas e como você, o Trincone. E, meu amigo, estamos aqui encerrando a prosa com Bertaglia. Falei para você que passava rapidinho, né? Fantástica a nossa conversa. Agradeço de coração o nosso bate-papo aqui, tá bom? Que a gente seja firme e tenhamos a capacidade de deixar nossas marcas nesse caminho longo da nossa vida, mas marcas boas, que possam ser relembradas e estimadas por aquilo que possa ter gerado nas outras pessoas, né? Maravilha, meu amigo. Um abraço virtual para você, né? Santa gratidão. Imagina. Eu que agradeço, Paulo. Grande abraço para você. Muito obrigado. Em vida, olha só, lá do brilhador essa, hein? Aquilo que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Maravilha. Parabéns, Paulo. Parabéns por essa iniciativa. Meu amigo. Muito obrigado. Um abração para você. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Tudo de bom. Igual.